Boa tarde barra boa noite pra vocês hoje, galera tricolor, torcedor de outros clubes. Estou aqui de volta, né? Não fiz os outros vídeos das outras vezes por conta que as partidas estão sendo muito no contratempo do meu trabalho, né? E não tá dando para acompanhar os jogos, embora que eu fico sabendo das coisas, né? Pelo menos esse contra o Santos eu acompanhei, vou entrar no trabalho daqui a pouco. Estou fazendo aqui a análise, né? Ufa, finalmente São Paulo venceu, mas é uma vitória assim que, sabe, não dá pra ter muito ânimo, não dá pra poder criar muita coisa, porque creio que enquanto o Zubeldia, né, no caso o Zumbildia, né, como o Rony tinha falado esses dias, tá no cargo, é difícil você ver um jogo onde o São Paulo consegue jogar o jogo inteiro, tanto o primeiro quanto o segundo tempo. Talvez aquela partida do ano passado contra o Bahia. Aqui nesse jogo o São Paulo faz um bom primeiro tempo. No começo do segundo tempo o São Paulo até consegue começar bem, mas aí depois desanda tudo. E a gente sabe que a mão do técnico, para esse técnico, e as mexidas hoje que ele fez, mostrou que ele não queria matar o jogo, ele não queria ganhar. Realmente ele tem raiva do Rian Francisco. E não adianta nada ele ficar reclamando que precisa de reforço, que não tem ponta, sendo que o William Gomes ele dispensou. Não quis utilizar o jogador e ficou reclamando de ponta. Deu vontade de mandar esse cara ir pro inferno, né? Falar da partida de hoje, sabe? Eu até queria falar com bom ânimo, né? Fazer o resumo do jogo, que o Marcos Antônio fez até uma boa partida, embora que no segundo tempo ele diminuiu um pouco. Claro, diminui o ritmo porque o técnico recuou o time, né? É uma vergonha que, do jeito que era um jogo onde era pro time poder ter goleado, poder ter ainda mais jogando em casa, na sua torcida jogando, poderia ter jogado o segundo tempo inteiro no mesmo ritmo. Mas a gente tem um técnico tão ridículo que não consegue fazer isso. Ele não consegue, né? E mais uma vez o Ferreirinha aí fazendo a diferença, né? Jogando bem. Dessa vez ele manteve o Ferreirinha, né? Manteve, mas ainda assim ele fez um sistema que recuou todo o time. O André Silva também conseguiu fazer a sua parte ali, né? Que as duas jogadas do gol surgiu, né? Da jogada ali do Marcos Antônio. E aí no final do primeiro tempo o Santos teve um pênalti achado, né? Que foi... Cara, infelizmente o Enzo Dias ali foi infeliz, né? Mão na bola não há o que fazer, independente da intenção ou não. E o Wilton, né? Claro que ele ia marcar. Difícil o Wilton não marcar, a gente sabe como é que é o Wilton, né? Mas ainda assim, no primeiro tempo, o São Paulo ainda estava tranquilizado e conseguiu manter o ritmo. No segundo tempo, o São Paulo até começou bem, mantendo o controle ali, tentando buscar ali, indo para o ataque, mas depois o técnico... Nossa, deixando o Santos chegar, meu, era um jogo que era para poder ter matado o jogo, era para poder ter, dava para ter feito mais gols. Mesmo que não tivesse feito, mas se ainda tivesse mantido o mesmo ritmo, como foi no primeiro tempo, mostrando ali que não é o São Paulo ali que tá ali tendo a cadência do ataque, que tá atacando mais, que quer vencer, ele simplesmente não faz isso. Então, assim, essa vitória deu até uma sobrevida para o Zubeldia. É claro que a bochechada vai falar, ai, mas o importante é que eles ganharam, uma vitória que é importante. Só que pelas circunstâncias do segundo tempo, pelo primeiro tempo até ok, se o segundo tempo tivesse tido o mesmo ritmo, mas não foi esse o caso que aconteceu, né? E aquela coisa, né? Ele fez as mexidas, colocou Bobadilha. Eu até entendo ele ter tirado o Lucas Ferreira porque o menino cansou, né? O Matheus, assim, ele tirou por conta do amarelo, né? Eu acredito que dava para manter, porque mais uma boa partida do Matheus Alves, né? Que é outro ali que tem ajudado bastante esse meio campo. O Lucas Ferreira também fez uma boa partida também. Mas ele poderia ter colocado jogadores para manter ali no ataque. Ele até poderia ter colocado o Rodriguinho antes, já que ele é um meia de ligação. E por que não o Rian Francisco, né? O Rian Francisco tá indo no mesmo destino do William Gomes, né? Ele não gosta do Rian Francisco, ele não gosta. E mesmo que ele tivesse colocado agora no final, ele preferiu colocar o menino Luca, né?
foi relacionado, acho que foi a primeira vez relacionado nesse jogo, só que o Ferreirinha pediu para não sair, né? Então no final não acabou. Do que ter colocado o Rian Francisco. Ele tem raiva do menino. E esse era um jogo pro Rian Francisco. Era um jogo que com certeza o moleque ia continuar ali fazendo ritmo no ataque. Com certeza dava para ele fazer. Era um jogo que era a cara dele, ganhando, com a torcida a seu favor, ali mostrando que não, a gente tá em casa, a gente que tem que fazer atitude. A atitude teve no primeiro tempo, mas no segundo, olha, mas a gente tem uma diretoria tão incompetente, né? O que falar do vídeo do blogueirinho lá, cantando o pagode lá no karaokê, né? A preocupação com o São Paulo, zero. O Boca de Farofa, que falou que nesse jogo contra o Santos o Beldinho ainda ia manter, né? A gente já sabia, né? A gente já sabia. A diretoria é tão incompetente que até demora para demitir, né? E aí também tem aquela velha história. Tira o Zubeldia, vai quem? O Diniz, já que o São Paulo deve pro empresário do Diniz. Um lado A que é o Diniz e o lado B que é o Tite, porque o nome do Tite também surgiu. Então assim, olha, eu só sei que se o Zubeldia for embora e se for um desses dois técnicos, olha, eu vou fazer um vídeo só reclamando disso. E até o Barolo falou que se for o Diniz, ele rasga, não só ele, acredito que muita gente vai rasgar o sócio torcedor, né? Porque realmente a gente não é palhaço. Embora que eles acham que a gente tem cara de palhaço, mas a gente não é palhaço, né? Cara, é um jogo que até dava pra dar um ânimo a mais. Claro, os 3 pontos é importante, né? Mas ainda assim, quando tiver o Zubeldia, tem que garantir os 45. As outras partidas que o São Paulo fez, né? São Paulo ainda continua sem vencer do Atlético e do Botafogo. As palhaçadas que ele fez na partida contra o Alianza Lima na Libertadores, né? Então, gente, não há muito o que fazer. Mas aí vai ter a bochechada defensora do Zubeldia que vai falar, não, mas pelo menos ele ganhou, a vitória é importante. O Chechinha pensa o que quiser, fala o que quiser, né? Mas eu sou do seguinte pensamento, que o Zubeldia realmente não dá. Até mesmo quando vence, ele quer dar um jeito de não querer vencer. Ele quer dar um jeito de, não, mesmo eu vencendo, não, eu não quero vencer. Então, assim, a postura de bunda molice, pelo menos ali a partir dos 10 minutos adiante do segundo tempo de São Paulo, foi ridícula. Não, eu não vou comemorar, não vou continuar cornetando. Não estou satisfeito, como acredito que muita gente não está satisfeito com o trabalho desse técnico ridículo, não está. Claro que hoje eu não vou gritar e espernear, talvez se tivesse empatado ou perdido seria uma coisa, né? Mas é uma vitória com, sei lá, não desce. Claro, os 3 pontos é importante, agora o São Paulo está com 7 pontos, né? Ainda pouco, né? Porque perdeu 12 pontos aí nas 4 últimas partidas. Mas ainda assim, eu não quero nem saber da bochechada reclamando. Falam o que quiser. Eu vou continuar cornetando aqui, eu vou continuar cobrando aqui, como não só eu, como muita gente, né? Realmente com esse Zubeldia não dá mais pra ficar, não dá. Essa vitória deu apenas uma sobrevida pra ele, né? Do cargo. E também mandando embora quem vai vir? Diniz, Tite. Se bem que com essa diretoria, se tiver incompetência, não é surpresa, né? Se vier uma dessas 2 criaturas, não vai ser surpresa, né? E porque o Rian Francisco vai ser também vendido de graça, como o William Gomes foi. Porque é aquilo que eu falei de vídeos atrás e é a pura verdade. Com esse técnico no comando, esquece o Rian Francisco no jogo, esquece. É até milagre ele colocar o Lucas Ferreira, o Matheus Alves, mas esquece, né? Aí o São Paulo levar sufoco do Santos, com uma partida totalmente controlada, né? Rafael fazendo ali uma defesa importante, né? Ainda bem que hoje não comprometeu, né? Porque pra mim é aquela coisa, é um bom reserva. A gente ainda precisa de goleiro. Quando a gente vai ter, vai saber, né?
E no final é isso, né, gente? Uma vitória assim que... Importância pelos 3 pontos, mas pelo rendimento do time, metade, porque fez o primeiro tempo bom, mas o segundo tempo ridículo, horrível. E mais uma vez, assim, com esse Zumbildia, com esse técnico fraco, covarde, ridículo, incompetente, ele não consegue fazer o São Paulo ter uma partida decente que jogou bem o tempo inteiro, né? Mas de todo jeito eu vou estar aqui, acompanhando aqui. Eu vou ver se nas próximas partidas eu consigo, né? Porque eu gosto de fazer análise quando eu acompanho o jogo, né? Infelizmente no meu horário de trabalho eu não estou conseguindo, mas eu vou me esforçar ao máximo aí, galera, né? Se vocês quiserem ver o In Part-Time, ainda vou estar aqui. Agradeço a todos vocês aí pelos 2.576 views aí. Obrigado por tudo, que vocês me ajudem aí a se inscrever no canal, de ter os 100 inscritos e depois os 1.000 e ainda mais. E se quiserem ver infartando, eu estou aqui, né? Torcedores de outros clubes são bem-vindos, né? Lembrando que aqui essa é a minha maneira de torcer. Sou apenas um mero torcedor que quer o bem da instituição. Quando esses dirigentes incompetentes prejudicam o São Paulo, a pequena o São Paulo, claro que eu fico indignado. Torcedor então que a pequena nem se fala, né? As bochechadas aí, defensor do Zumbildia, do blogueirinho, do boca de farofa, enfim, né? Mas vamos ver aí durante a semana aí como vai ser, né? Mas se dá para esperar boa coisa com esse técnico, olha, gente, é preocupante, continua preocupante. Até para conseguir os 45 pontos no Brasileiro continua preocupante. De todo jeito, um ótimo domingo para vocês, uma ótima paz para todos vocês, né? Que tenham uma ótima semana, que Deus abençoe vocês e alonce sempre. E como o Barolo fala, aqui não é vai São Paulo, é vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. E pra mim, fora Zumbildia. Que Deus abençoe vocês.